Em 2021, um hacker encontrou uma falha grave no principal sistema operacional do mundo. O que faria com uma chave que acessa qualquer servidor na internet? Está ao vivo para o público? Sim, está online no servidor. Não estou satisfeito. Quero que você volte ao que era antes. Na época, quase todos achavam impossível invadir o sistema, mas estavam enganados. Posso te dizer que milhões de sistemas teriam sido comprometidos. Ainda me surpreende que grandes veículos de notícias não tenham coberto isso direito. Quão perto nós chegamos? Estávamos a semanas de milhões de servidores de internet ficarem acessíveis para quem tivesse criado a porta dos fundos qualquer coisa, desde espionagem até sequestro de dados ou derrubar países inteiros. Você poderia ter feito tudo isso com essa porta dos fundos. Esse hacker percebeu que todo o sistema operacional dependia de uma única parte mantida por uma única pessoa e que, ao comprometer essa parte, ele poderia infectar praticamente qualquer servidor na internet. Então, como podemos nos deixar ficar tão vulneráveis assim? Bem, a história começa com uma impressora travada. O laboratório de IA estava agitado. Eles tinham acabado de instalar a Xerox 9700. Era uma das primeiras impressoras a laser comerciais. Era algo realmente importante. O único problema era que ela vivia travando. Você esperava uma hora pensando, eu sei que vai travar. Vou esperar uma hora e pegar minha impressão, e então via que ela ficou travada o tempo todo. Frustração ao extremo. Ricardo Stallman, pesquisador do laboratório, achou ter uma solução. Anos antes, havia resolvido um problema parecido criando um programa simples que enviava alerta. Quando havia congestionamento, e isso não resolvia o problema, mas garantia que não passasse despercebido. Ele pensou em agir da mesma forma agora. O problema era que a Xerox não forneceu o código-fonte da impressora, impedindo Stallman de programar. Então ele procurou o desenvolvedor original. E eu disse, oi, sou do MIT, posso ter uma cópia do código-fonte da impressora? E ele disse, não, prometi não te dar uma cópia. Fiquei atônito, fiquei com raiva. Tudo o que consegui fazer foi me virar e sair da sala dele. Talvez eu tenha batido a porta e pensei sobre isso depois, porque percebi o que estava vendo. Não era apenas um idiota isolado, mas um fenômeno social que era importante e afetava muitas pessoas. Esse fenômeno social havia aos poucos invadido a pesquisa em computação. No final dos anos 60, engenheiros dos laboratórios Bell, da AAT e Comercial T, criaram o Unix, sistema operacional amplamente compartilhado com universidades e laboratórios de pesquisa, em uma época de liberdade. Nos anos 80, a AT e Comercial T passou a processar desenvolvedores de clones do Unix por direitos autorais, incluindo a Universidade da Califórnia em Berkeley. O cenário tecnológico mudou e eles queriam restringir o acesso. Empresas de software passaram a exigir que funcionários assinassem acordos de confidencialidade, proibindo o compartilhamento de código com outros programadores. Veja, esse foi meu primeiro contato com um acordo de confidencialidade e eu fui a vítima. E a lição que isso me ensinou foi que acordos de confidencialidade têm vítimas, eles não são inocentes, não são inofensivos. Stallman se perguntou, talvez ele pudesse se adaptar a esse novo mundo? Percebi que assim poderia me divertir programando e ainda ganhar dinheiro. Mas no final, eu teria que olhar para minha carreira e dizer, eu passei minha vida construindo muros para dividir as pessoas e eu teria vergonha da minha vida. Então Stallman escolheu um caminho diferente. Ele largou o emprego no MIT e, em 1985, fundou a Free Software Foundation, que passou a promover 4 liberdades básicas. Você deve ser livre para executar o software para qualquer finalidade, livre para estudá-lo, livre para modificá-lo e livre para compartilhá-lo. Para garantir essas liberdades, ele criou a Licença Pública Geral, que os desenvolvedores podiam anexar ao código. A AT e Comercial T, ele começou a trabalhar em um projeto baseado no Unix, mas construído do zero, para que a AT e Comercial T não pudesse processar. Ele chamou o projeto de GNU, um acrônimo recursivo para GNU não é Unix. Para replicar um sistema Unix, o projeto GNU precisou recriar 3 camadas de funcionalidade, incluindo os utilitários,
que são ferramentas e comandos do dia a dia. O shell é o terminal usado para interagir com a máquina, e o kernel é o núcleo que comunica com o hardware e gerencia a memória. Durante os 7 anos seguintes, o projeto GNU fez quase tudo isso do zero. Eles criaram o compilador de código GCC, o Shell Bash e uma série de outros utilitários centrais, mas sempre faltava um componente-chave, o kernel. Isso mudou no outono de 1991, quando Stallman foi à Universidade de Helsinki para promover o projeto com uma palestra. Na plateia, havia um estudante de ciência da computação que construía seu próprio kernel do zero. A versão dele não era livre, mas depois de ouvir Stallman falar, o estudante mudou de ideia e adotou a licença pública geral. No começo, ele queria chamar de Free Unix ou Freaks, mas seu amigo achou que soava horrível. Então, ele renomeou em homenagem ao próprio estudante, Linus Torvalds, Linus Unix. Bem, foi assim que surgiu o Linux. Esse kernel, junto com outros componentes do projeto GNU, formou um sistema operacional completo. Tecnicamente, Linux é só o kernel, mas muitos usam esse nome para todo o sistema operacional, incluindo GNU, Linux e outros componentes. Por ser aberto e gratuito, o código e os projetos derivados impulsionaram um novo modelo de desenvolvimento de software. Qualquer um podia inspecionar, aprimorar e corrigir o código, acelerando o desenvolvimento para todos. Assim, o software se dividiu entre sistemas proprietários de código fechado, controlados por empresas, e projetos de código aberto, com código livre. É gratuito de duas formas. É gratuito no sentido de que você não precisa pagar por ele, mas também é totalmente livre para modificá-lo da maneira que quiser. E esse parece ser o aspecto muito mais importante. As pessoas pagam por tecnologia, mas muitas vezes enfrentam obstáculos e precisam acionar o suporte de grandes empresas, podendo ou não receber ajuda, enquanto engenheiros preferem resolver o problema sozinhos. Os desenvolvedores podiam pegar aquele código básico que estava disponível gratuitamente e então adicionar seus próprios recursos relevantes para o seu dispositivo específico. Eles não precisavam reinventar a roda, por isso o Linux se espalhou para diversas aplicações. Olá, eu sou o Mac. E eu sou um PC. Ninguém mais? Ninguém. Oi, eu sou o Linux. Estima-se que existam 30 milhões de usuários Linux por aí. Há quanto tempo você está aí parado? Há muito tempo. E isso nem se limita apenas aos computadores. Seu aspirador eletrônico com certeza é Linux, sua câmera com certeza é Linux, a maioria das TVs, a maioria dos eletrônicos são Linux. O Linux roda até em algumas das máquinas mais sensíveis do mundo. Pode-se dizer que o Linux é usado em quase tudo que exige alta segurança. Não necessariamente porque a Microsoft, por exemplo, não conseguiria construir algo igualmente seguro, mas porque geralmente há sigilo envolvido na construção, digamos, de um novo sistema de armas. E você não necessariamente quer ter que trabalhar com alguma empresa de tecnologia, você não quer envolver mais pessoas do que o absolutamente necessário. Dos 500 supercomputadores mais potentes do mundo, todos rodam Linux. Ele é usado no Pentágono e em submarinos nucleares dos Estados Unidos. Praticamente todos os bancos que você pode imaginar, realmente fabricantes, hospitais, governos, organizações de defesa e coisas desse tipo, atualmente todos usam servidores Linux. Linux está em toda parte. Muitos conhecem Windows e Mac sistema operacional, mas eles não são os sistemas operacionais mais usados do mundo. Não, eles ficam ofuscados pelos sistemas com kernel Linux. Android, com mais de 3 bilhões de dispositivos, é baseado em Linux e também alimenta a maioria dos servidores de internet do mundo. Não existe uma única empresa que poderia ter imaginado todos os diferentes casos em que computadores são usados hoje em dia. E o Linux, graças à sua adaptabilidade, onde qualquer um pode ajustá-lo de pequenas maneiras para que se encaixe no seu caso de uso, agora cobre todos os casos de uso. Mas tudo isso depende de uma suposição fundamental, que o código é seguro. Há um bom motivo para isso, pois muitas pessoas analisam o código. A ideia é que bugs, intencionais ou não serão difíceis de encontrar. Isso é conhecido simplesmente como a lei de Linus. Com olhos suficientes, todos os bugs são superficiais. Mas há um grande problema com essa suposição. O movimento de código aberto não é um grande projeto, é um ecossistema. Você precisa de várias pequenas ferramentas e bibliotecas, cada uma com funções como rede, segurança ou compactação.
Muitos projetos surgem quando alguém deseja resolver um problema e cria sua própria solução, frequentemente sem remuneração, programando à noite e nos fins de semana para fazer a ferramenta funcionar. Se for útil, um projeto de código aberto é adotado por um, depois por outro, e logo milhões de máquinas dependem do trabalho de uma única pessoa. É assim que todo o ecossistema pode acabar dependendo silenciosamente de um projeto mantido por um único voluntário. Existe uma famosa tirinha do XKCD, que captura essa ideia perfeitamente. Mas o que acontece quando esse bloco é comprometido? Na nossa história, a pessoa não é de Nebraska. Não, Lasse Collin é da Finlândia. E ele vem trabalhando em uma pequena ferramenta de compressão de dados chamada XZ desde 2005. O XZ é tão eficiente que hoje está presente em quase todas as principais distribuições Linux. Nos últimos 20 anos, quase todo o trabalho de manter a ferramenta compatível com o hardware em evolução ficou com o Lasse. Ele nunca foi pago por isso, mas até agora ele estava de boa com isso. Ultimamente, ele está sob pressão há mais de um mês e ainda não está mais perto de ser integrado. Não é surpresa, o progresso não vai acontecer até que haja um novo mantenedor. Enviar patches aqui não serve para nada, hoje em dia. O mantenedor atual perdeu o interesse ou não se importa mais em manter. Lasse responde: eu não perdi o interesse. Minha capacidade de me importar tem sido limitada, principalmente por questões de saúde mental e outros fatores. Também é bom lembrar que este é um projeto de hobby não remunerado, mas isso não é o suficiente. Lamento seus problemas de saúde mental, mas é importante conhecer seus limites. A comunidade espera mais. Você ignora os muitos patches que estão apodrecendo nesta lista de e-mails agora. Você sufoca seu repositório. Lasse está se esgotando, mas justamente quando ele acha que não aguenta mais. Parabéns aos dois por levarem esse recurso tão longe. Está ótimo. Só tento ajudar como um elfo ajudante assinado Jiatan há meses. Há meses, Jiatan vem tirando um pouco da carga do Lasse. Ele tem sido incrivelmente útil. Agora, ele se oferece para assumir e se tornar o mantenedor do projeto no lugar do Lasse. Parece até bom demais para ser verdade. Como já sugeri em e-mails anteriores, Jiatan pode ter um papel maior no projeto no futuro. Por fim, Lasse pode relaxar após 20 anos de trabalho árduo. Mas Jia não é quem aparenta ser, e ele identificou o projeto XZ de Lasse Collins como um elo fraco no ecossistema Linux. Um que poderia lhe dar acesso a quase todos os computadores da internet. Hoje, logins remotos e seguros são considerados garantidos, funcionando há mais de 30 anos. Tudo começou em 1995 na Universidade de Tecnologia de Helsinki, quando um hacker capturou milhares de nomes de usuário e senhas da rede do campus em um ataque de sniffing. Olhando para trás, o problema é óbvio. Essas solicitações de login eram enviadas em texto simples, permitindo que qualquer um que interceptasse os dados os lesse facilmente. Ao saber do ataque, Tatu Ilonen, pesquisador de informática da universidade, tornou sua missão garantir que não ocorresse de novo. A captura de senhas era talvez o problema de segurança mais sério na internet naquela época. Para isso, sua solução precisava garantir duas coisas. Primeiro, as máquinas deveriam estabelecer uma conexão segura. Se ambos os computadores pudessem concordar com um código secreto compartilhado que usariam para embaralhar seus dados, então, mesmo que fossem interceptados, qualquer um sem esse código secreto só receberia informações sem sentido. Agora você poderia combinar esse segredo pessoalmente, o que funciona, mas na internet é praticamente inviável. Não, vocês precisam combinar esse segredo antes, sem nunca terem se encontrado e com alguém ouvindo tudo sempre. Parece complicado, mas há um jeito de fazer isso e posso te mostrar com este pote de tinta. Suponha que eu queira enviar uma mensagem para Gregor. Primeiro, precisamos concordar com uma cor pública. Escolhemos este vermelho, que é visível para todos. Depois, cada um escolhe sua cor privada. Eu vou escolher amarelo, e ele pode escolher o que quiser. Então, pegamos nossa cor privada e eu vou misturá-la com a cor pública. Essas misturas são impossíveis de desfazer. Então, mesmo conhecendo o laranja e o vermelho,
não é possível deduzir o tom exato de amarelo. Usamos para criá-la, o que será importante no exemplo real no computador. Agora, vou enviar para Gregor. Misturei minha cor secreta com a pública e vou passar para Henry. Então Gregor me enviou isso, que parece uma espécie de verde escuro, e o que vamos fazer agora é misturar isso com a minha cor privada original. Agora que misturei a cor secreta do Henry com a pública, vou adicionar a minha. Então acabamos com esse tipo de cor oliva distinta, tem o meu amarelo aí. Consigo ver o que quer que o Gregor tenha colocado do lado dele. Como cada conjunto de tintas passou pelo mesmo processo, ambos ficam com o mesmo verde oliva, mesmo sem compartilhar cores secretas. No fim, temos uma cor secreta compartilhada que ninguém mais consegue obter. Isso quer dizer que podemos usá-la como código secreto para enviar informações. Na troca real, usamos grandes números públicos em vez de cores, mas a ideia é a mesma. Cada lado mistura seu número privado com matemática. Ao tentar reverter, surge um problema de logaritmo discreto, tornando impossível desfazer a mistura. Dessa forma, resolvemos o primeiro problema, mas há outra ameaça que não foi considerada. Digamos que um hacker como o Casper aqui tente se colocar entre nós. Agora podemos criar uma conexão legítima, então temos um código secreto compartilhado. O Casper pode fazer o mesmo com o Gregor. Agora, ao enviar uma mensagem, ele pode repassar, alterar e devolver a resposta ao Gregor. Para cada um, a conexão parece legítima, mas Casper está sempre entre nós. É o homem do meio. Então eu preciso de uma forma de autenticar que o Gregor é realmente quem ele diz ser. Agora, poderíamos fazer isso novamente combinando uma senha, pessoalmente com antecedência, mas precisamos de uma maneira prática de fazer isso pela internet. Esse foi o segundo problema que o Tatu teve que resolver. Para que isso aconteça, o Gregor pode pegar 2 números primos bem grandes que ele mantém em segredo. Depois, ele multiplica esses números para obter um número ainda maior que ele torna público. Agora, quando eu quero enviar uma mensagem para o Gregor, eu simplesmente pego aquele número público grande e embaralho ele de um jeito que só o Gregor, que conhece os 2 fatores primos que compõem esse número público grande, consegue desembaralhar com sucesso. Para qualquer outra pessoa, conseguir esses 2 fatores primos é praticamente impossível. Então, desde que eu saiba que aquele número público grande realmente pertence ao Gregor, eu sei que qualquer coisa criptografada com essa chave só pode ser lida por ele. Isso é chamado de criptografia RSA. Se o certificado for válido, aceito a conexão. Autenticando o Gregor, frustramos o homem do meio, Casper Devious. Tatu e Lonen combinou esses 2 passos, protegendo o canal e autenticando o usuário, em um protocolo para logins remotos entre máquinas. Ele mantinha o shell de texto simples já conhecido, um terminal comum para digitar comandos, mas agora com conexão criptografada. Ele chamou isso de shell seguro, ou SSH, e foi imediatamente útil. Muitas máquinas Linux, principalmente servidores, não possuem teclado ou monitor, por isso é importante acessá-las e controlá-las remotamente. Assim, o SSH logo foi adotado em quase todas as máquinas que rodavam Linux. E à medida que o Linux se espalhou, o SSH também se espalhou. Hoje, quando você controla uma máquina remotamente, há uma grande chance de que você esteja usando SSH. O SSH é literalmente a espinha dorsal de manutenção de toda a internet. E a implementação de SSH de código aberto mais amplamente usada é chamada OpenSSH. E por ser tão popular, ela é fortemente protegida. Quero dizer, o OpenSSH é provavelmente um dos projetos mais minuciosamente analisados que existem, porque ele é extremamente importante para a segurança dos servidores em todo lugar. Ter uma maneira de contornar a autenticação em um shell seguro é como ter a chave mestra de um hotel. Ela te permite entrar em qualquer quarto. É por isso que Jiatan quer uma forma de entrar no OpenSSH, mas tentar hackeá-lo diretamente seria quase impossível. Sorte do Gia, o modelo de código aberto ele não significa apenas que os sistemas operacionais são montados a partir de vários programas, mas que cada um desses programas também é montado a partir de outros programas. Esses são chamados de dependências. O OpenSSH é um dos pacotes de software mais analisados, mas isso não se estende a todas as suas dependências. Gia acredita que se conseguir comprometer uma dependência do OpenSSH, ele pode inserir um exploit no projeto principal.
E acontece que a ferramenta de compactação XZ de Las Collins está vinculada por meio de uma cadeia dessas dependências. O objetivo inicial de LaCie com o X e Z era buscar uma forma melhor de compactar dados no Linux, fossem eles código, imagem ou texto. O essencial para LaCie era que, após comprimir e descomprimir, os dados precisassem voltar idênticos. O método deveria ser sem perdas. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar a letra do sucesso de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Vamos tentar comprimir isso agora, digamos, pegamos isso, e representamos isso como uma sequência de caracteres, e cada um recebe um código de 8 bits de largura fixa. Agora, isso funciona, mas é ineficiente. Ao contar quantas vezes cada símbolo aparece na sequência, percebe-se um padrão. Alguns aparecem com mais frequência, como o N, com 430 ocorrências, e outros quase não aparecem, como o J, com uma ocorrência. Para economizar espaço, por que não damos códigos mais curtos para os que aparecem com mais frequência? E para os mais raros, bem, eles podem ter códigos mais longos. Mas como fazemos isso? Vamos contar quantas vezes cada símbolo aparece e ordenar do mais ao menos frequente. Depois, unimos os dois símbolos menos frequentes em um par. Em seguida, consideramos esse par como um novo símbolo com frequência igual à soma das anteriores. Podemos então reinserir esse novo símbolo na lista e aí fazemos de novo. Pegamos os dois itens menos frequentes, combinamos eles e reinserimos de volta na lista. E fazemos isso repetidas vezes até obtermos essa estrutura enorme chamada de árvore de Huffman. Agora, para obter nossos códigos, basta percorrer a árvore. Um passo para a direita é 1, um passo para a esquerda é 0. Por exemplo, para obter o R, basta direita, esquerda, esquerda, direita. O código é 1001. Então, o que você vai perceber é que os símbolos que aparecem com mais frequência, naturalmente, ficam no topo da árvore. Então eles recebem códigos mais curtos, enquanto os que aparecem com menos frequência ficam na base da árvore. O sistema funciona bem, mas também tem uma fraqueza. No nosso exemplo de Never Gonna Give You Up, ele sempre codifica N, I, V e R espaço. Ele não percebe que esse trecho se repete. E se, em vez de analisarmos símbolos, focássemos nesses trechos? Agora, eles podem ser partes de palavras ou trechos maiores, desde que sejam padrões repetidos. Vamos analisar o texto usando um dicionário dinâmico do que foi visto. Então, à medida que avançamos, podemos verificar se o próximo trecho já apareceu e, se já apareceu, não precisamos escrever esse trecho. De novo, só escrevemos um código com 2 números, até onde olhar para trás, e quantos caracteres copiar. Ao descompactar, basta ler normalmente, e ao encontrar um desses códigos, copiamos e colamos o trecho correspondente. 2 cientistas, Lempel e Ziv, publicaram esse algoritmo em 1977, então ele ficou conhecido como LZ77. Alguns desses símbolos e ponteiros são mais frequentes. Eles têm frequências próprias, então podemos usar outra árvore de Huffman para uma segunda camada de compressão. Na demonstração, ela reduz o arquivo para 85 vezes menor que o original. Pode parecer novo, mas você provavelmente já usou isso. É chamado de deflate, mas é mais conhecido pelos arquivos que ele cria. Zip. Se você já clicou em fechar nisso antes, com certeza já usou. Mas Huffman só usa a frequência geral de um trecho. Repetir dados reais não são apenas trechos aleatórios. No nosso exemplo, depois de nunca vou, você pode ter te abandonar, te decepcionar ou correr e te deixar. Posso te fazer chorar, dizer adeus ou mentir e te machucar. Cada um tem sua própria probabilidade, e você pode representar essas probabilidades com uma ferramenta matemática chamada cadeia de Markov. O algoritmo pode então codificar o fluxo de dados de modo que os próximos blocos mais prováveis custem poucos bits e os menos prováveis custem mais. Se você combinar isso com uma janela de busca muito maior, para que ela possa apontar muito mais para trás na memória, então você consegue. O algoritmo de cadeia de Markov de Lempel-Ziv, ou LZMA, foi criado por Igor Pavlov em 1998 e geralmente supera métodos mais conhecidos. Em muitos casos, ele reduz arquivos para cerca de 70% do tamanho de um zip comum. LaCie adaptou esse algoritmo de compressão para o Linux. E ele o chamou de XZ, não porque fosse uma sigla para algo, mas simplesmente porque soava legal.
Eu uso bastante o XZ e acho o projeto maravilhoso. Há várias formas de comprimir dados. Algumas delas são rápidas, mas não comprimem muito bem. E outras são lentas, mas conseguem uma compressão extremamente boa. No Linux, projetos enviam repetidamente os mesmos arquivos e atualizações para milhões de máquinas. Então o XZ é ideal. Você comprime uma vez e terá um arquivo menor para baixar sempre. Lá se lançou o XZ em 2009. E em 15 anos, ele deixou de ser uma ferramenta de nicho para se tornar a escolha comum em projetos que exigem compressão eficaz e sem perdas. O XZ se espalhou de forma silenciosa e acabou virando dependência do OpenSSH. Então foi em algum momento, por volta de fevereiro de 2024, e Jia Tan me enviou um e-mail dizendo que ele tinha todas essas novas funcionalidades na nova versão do XZ. Ele conquista o Rich quase imediatamente. Então, eu converso com centenas de colaboradores o tempo todo e acabo pegando o jeito deles. Eu penso, eles são bons programadores, que é o que importa. São conscientes e prestativos. Eles respondem rapidamente aos relatórios de bugs. E em todos esses aspectos, Jia Tan seria um ótimo colaborador, porque ele obviamente é um bom programador, é muito responsivo, é muito dedicado e eu adoro tudo isso. Tudo indica que Jia é um ótimo colaborador e isso deixa Rich tranquilo. Então ele relaxa, e é aí que normalmente surgem problemas na internet, pois não dá para ficar sempre alerta. Mas, com o patrocinador de hoje, NordVPN, isso não é necessário. O Threat Protection Pro da NordVPN bloqueia sites perigosos antes de carregar, impede downloads maliciosos e remove rastreadores e anúncios intrusivos automaticamente. E ele funciona mesmo quando você não está conectado à VPN. Assim, muitos desses ataques nem chegam a começar. Eu uso a NordVPN sempre que estou viajando ou trabalhando em Wi-Fi público, porque isso significa que eu não preciso me preocupar com quem está controlando a rede. É só um clique e é tão rápido que muitas vezes eu até esqueço que está ligado. Além disso, se algum programa não está mais disponível na minha região, ou um time de esportes está bloqueado, como quando assisto futebol internacional, e nem sempre encontro onde estou. Posso trocar a localização do servidor com um clique para acessar o conteúdo. Dizem que é possível encontrar passagens aéreas mais baratas mudando o IP para outro país. Não testei ainda, mas achei interessante. Se quiser experimentar, acesse nordvpn.com/veritasium para obter o melhor preço. Usando esse link ou QR Code, você recebe um grande desconto. Você também conta com garantia de reembolso de 30 dias da Nord. É uma escolha óbvia, então, mais uma vez, é nordvpn.com/veritasium, ou você pode clicar no link na descrição abaixo. Muito obrigado a Nord. E vamos voltar para a Jia e o prêmio que ele está de olho. Nesse momento nos preparávamos, RHEL10. Veja, a Red Hat oferece 2 principais sabores de Linux. Fedora, que é gratuito e disponível publicamente, e Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL, que está disponível por meio de uma assinatura paga. Esse precisa ser estável e seguro, porque é amplamente utilizado nas máquinas mais importantes, como em governos e hospitais. Jia quer seu código no RHEL, mas novas versões principais só saem a cada 3 anos. Então com certeza existe um prazo. Esse prazo era mais ou menos em março ou abril de 2024. Jia precisa agir rápido. Ele quer controle total de qualquer máquina comprometida e para conseguir isso, ele tem 3 etapas em seu plano. Etapa 1, o cavalo de Troia. O código do XZ está no site GitHub, que acompanha todas as edições do XZ com a ferramenta Git, criada por Linus Torvalds. Então Jia começa fazendo pequenas alterações. Ele muda o contato principal para relatórios de bugs para o próprio e-mail dele. Ele ajusta pequenas ferramentas que vão ajudá-lo mais tarde. Mas ele não pode inserir o código malicioso desse jeito, pois seria muito óbvio. Ele precisa inserir sem que apareça como código-fonte no GitHub. Ao desenvolver um software de compressão, é comum seu programa estar cheio disso. Blobs binários, como chamamos, são apenas blocos de dados binários usados para testar se a compressão ou a descompressão ainda estão funcionando. Ninguém lê esses blobs de teste que são incluídos sem aparecer no código-fonte legível e considerados descartáveis.
Mas para Gia, esse é o lugar perfeito para esconder sua carga útil dentro de algo que, à primeira vista, parece inofensivo, mas na realidade é um cavalo de Troia. Mas com o cavalo de Troia dentro do XZ, ainda é apenas um monte de dados em um bloco binário. Ele descompacta isso e faz uma pequena alteração no código do projeto, fácil de passar despercebida. Ela se esconde entre todo o código gerado automaticamente e discretamente descompacta a carga dele, inserindo-a na biblioteca XZ. Mas agora que está dentro da XZ, ainda precisa escolher o momento certo para agir, indo para o passo 2, cachinhos dourados. O objetivo final de Gia é comprometer uma parte muito específica do processo de conexão SSH, a etapa de autenticação RSA. Ele percebe que, ao inserir um componente malicioso chamado carga útil, o código será executado toda vez que o SSH verificar uma chave. Ele buscará silenciosamente uma chave mestra secreta que só ele conhece. Se achar, entra direto, se não, chama o código verdadeiro sem que ninguém perceba. Ele terá sua porta dos fundos no Open SSH, mas não pode apenas reescrever a função RSA-Decrypt, que verifica a identidade do cliente no login. Não é tão fácil assim, veja, quando você constrói um aplicativo, pode pegar todo o código que precisa de diferentes bibliotecas e incorporá-lo no seu aplicativo. Mas há uma grande desvantagem nessa abordagem. Se 10 aplicativos diferentes em um sistema incorporarem a mesma biblioteca, você acaba com 10 cópias separadas na sua máquina, então é redundante. Por isso, sistemas modernos usam bibliotecas compartilhadas. Ao iniciar um aplicativo, o linker preenche uma tabela de endereços. Esses endereços indicam as funções e variáveis necessárias das bibliotecas vinculadas. Essa tabela chama-se Tabela Global de Offset, ou GOT. Agora, ao precisar de algo de uma biblioteca compartilhada, ele checa a GOT e vai direto ao endereço certo na memória. RSA-Decrypt ele não faz parte do OpenSSH, mas sim de uma biblioteca criptográfica compartilhada. Então, para sequestrar a autenticação, Gia pode sobrescrever a entrada da GOT que informa ao SSH onde ela está. Para isso, ele pode usar uma ferramenta pouco conhecida chamada resolvedor IFUNC. O IFUNC é usado. Por exemplo, digamos que você queira otimizar seu código para rodar tanto em hardware da Intel quanto da AMD. Você poderia escrever o software só para Intel e ele rodaria rápido nela, mas provavelmente mal na AMD. Você mantém várias versões da mesma função e o IFUNC resolver seleciona a adequada para o hardware em uso. À primeira vista, isso parece uma maneira de Gia enganar o sistema, fazendo-o pensar que está rodando em um hardware que precisa de sua própria versão comprometida do RSA-Decrypt. Mas tem um porém. Uma biblioteca só pode definir IFUNC resolvers para suas próprias funções, e como o RSA-Decrypt não pertence ao XZ, ele não pode usar um IFUNC resolver para sobrescrevê-lo. Mas o IFUNC ainda pode ajudá-lo. Então, muito cedo na execução do programa, ele fará esse tipo de verificação para determinar qual hardware está disponível. E, o mais importante, isso permite que você execute seu próprio código na biblioteca logo no início. Agora, nesse estágio inicial, de dentro de um resolvedor IFUNC, Gia poderia tentar reescrever diretamente a entrada da GOT para RSA-Decrypt, mas nesse momento, o sistema ainda está preenchendo a GOT. Mesmo que Gia mude o slot do RSA-Decrypt, o carregador depois sobrescreve com o endereço real, apagando a alteração. Há também um limite oposto para dificultar sequestros. Ao preencher todas as entradas da GOT, o sistema torna a tabela somente leitura. Isso significa que, se Gia esperar demais, a entrada do RSA-Decrypt fica congelada. Ele precisa inserir isso exatamente após o preenchimento legítimo da entrada do RSA-Decrypt, mas antes da tabela ser marcada como somente leitura. E essa pequena janela é a zona Goldilocks, e para acertar, ele vai precisar de outra ferramenta. Vincular bibliotecas compartilhadas na GOT costuma causar bugs. Por isso, o Linux tem uma ferramenta de depuração para monitorar as ações do sistema. Permite executar código sempre que o linker grava o endereço de um símbolo na GOT. Isso é chamado de gancho de auditoria dinâmica, geralmente usado para analisar desempenho. O mais importante para Gia é que não há proteções reais.
O gancho pode executar qualquer código, e é aí que o IFUNC compensa. Gia usa um resolvedor IFUNC para definir o gancho de auditoria logo no início. Quando o linker grava o endereço real da descriptografia RSA, o gancho é disparado e substitui pelo seu payload. Bem no meio da zona ideal, há uma última complicação, porém. Ganchos de auditoria normalmente são configurados pelo sistema, não por bibliotecas como a XZ. Quando Gia procura a variável do gancho de auditoria para reescrever, ela está escondida. Primeiro, ele precisa achá-la. Na IFUNC, ele analisa uma área do código binário em busca de sinais do gancho. São só bytes brutos, então ele cria um decodificador para convertê-los em instruções legíveis. Assim, Gia localiza o gancho na memória e insere seu código. Então, quando o RSA Decrypt é chamado legitimamente, isso aciona o payload, e ele conseguiu entrar, mas agora que está dentro, o que ele faz e como sai dali sem deixar rastros? Passo 3, o ladrão de gatos. Com o exploit de Gia, o SSH não só verifica logins legítimos, mas também houve uma chave mestra oculta, e Gia garante que ninguém descubra a porta dos fundos. Então essa chave mestra não é apenas uma senha simples, na verdade, é uma pequena troca criptográfica própria. Primeiro, o código da porta dos fundos checa um segredo e autentica o usuário. Só após as 2 aprovações, o payload é executado. Na prática, a porta dos fundos fica ativa, uma versão em miniatura da criptografia do SSH dentro do próprio SSH. Ele usa essa criptografia para manter os invasores afastados. Aqui, a porta dos fundos usa essa criptografia para garantir acesso apenas aos invasores, mas ele ainda é cauteloso. Defensores detectam invasões pelos registros do SSH, então ele apaga provas de que a porta dos fundos foi ativada para esconder seus rastros. Além disso, ele incluiu várias verificações de segurança para garantir que o sistema suporte a porta dos fundos sem travar ou chamar atenção. Esse é o gênio da armadilha de Gia, cautelosa e meticulosa, projetada para agir sem ser notada e operar de forma invisível. Após concluir as 3 etapas, ele controla a máquina sem ser detectado. Agora só precisa garantir que sua versão atualizada do XZ seja implementada na próxima atualização. Enquanto Gia termina sua porta dos fundos, um desenvolvedor de código aberto pede para remover a dependência entre XZ e OpenSSH. Isso seria um desastre para Giatan. Ele se torna frenético, pressionando mais. Para inserir sua versão comprometida do XZ nas principais distribuições Linux, ele a inclui em uma versão experimental do Debian e solicita sua adição ao Ubuntu. Ele tenta instalar portas dos fundos onde pode antes que percebam. Nesse momento, Rich recebe a primeira mensagem de Gia. Nas semanas seguintes, ele insiste cada vez mais, pressionando Rich para incluir o RecZ atualizado na próxima versão do Fedora. Eu sempre fico muito animado em conversar com colaboradores upstream entusiasmados, colaboradores que já estão empolgados com novidades em seu software, que estão realmente dispostos a nos ajudar a colocar coisas no Fedora. Isso é ótimo, adoro, realmente faz meu dia e é meu lugar feliz. Eventualmente, Gia consegue o que quer. Rich adiciona o XZ atualizado a uma versão pré-lançamento do Fedora. Gia teve sucesso. Exceto quando há um bug em código de baixo nível, como uma porta dos fundos. Aspectos que você normalmente considera garantidos, como o gerenciamento de memória, não são automáticos. Se uma função pega um pouco de memória, ela também precisa devolver essa memória quando termina. E se não fizer isso, toda vez que a função for executada, ela pega cada vez mais memória e nunca libera. Com o tempo, o programa só vai crescendo, isso é chamado de vazamento de memória. E para identificar problemas como esse, os desenvolvedores usam uma ferramenta chamada Valgrind. Ela roda o programa mais devagar, analisando cada operação de memória em busca de algo suspeito. O Valgrind está causando um maior tumulto no código de Gia. Colocamos o XZ, essa versão 5.60 no Fedora 40. Recebemos um relatório de bug inicialmente. E a porta dos fundos no XZ especificamente está gerando erros de gravação inválida. A lógica foi escrita manualmente, sem as verificações do compilador, levando a escrita fora da pilha. Felizmente para Gia, isso não é óbvio de imediato. Rich ainda não percebeu o ocorrido.
Software novo tem bugs, certo? É o estado natural do software. Software está absolutamente cheio de bugs o tempo todo. O real problema está no código malicioso do arquivo de teste. Gia não pode corrigi-lo diretamente, pois isso revelaria a porta dos fundos, então cria uma história para disfarçar. Ele diz que os dados aleatórios usados nos testes não são reproduzíveis, por isso os substitui e corrige o erro de memória neste código atualizado. É uma explicação convincente e plausível para atualizar esse arquivo de teste, mas não é o verdadeiro motivo. Certo, então agora a correção de verdade foi feita, mas se o bug simplesmente desaparecesse como mágica, pareceria um pouco suspeito, então ele precisa encontrar uma maneira de encobrir isso. Então, o que ele faz em seguida é alterar o código eFunk de uma forma em que ele adiciona vários comentários e faz algumas mudanças no código ao redor. Isso não altera o código, mas é convincente o bastante para parecer que muda o funcionamento do eFunk e corrige o bug do Valgrind. Sim, ao ouvir isso penso, sei que é o hacker do mal de Yatan, mas fico impressionado com a inteligência. Quero dizer, olha, o cara obviamente não é um idiota, né? Mas nada disso é suspeito. Isso é o que esperamos de um software de compressão. E como empacotador, não é realmente meu trabalho corrigir todos os bugs do software original. Assim que chega a um certo nível de dificuldade, meu pensamento aqui é: bem, Gia Tan é quem realmente tem escrito esse software, certo? Então ele tem tudo isso na cabeça, ele sabe como funciona. É mais fácil pra mim simplesmente passar o problema pra ele, eu envio o bug pra ele e um dia depois ele me manda a correção de volta. Na minha visão, problema resolvido, o sistema funcionou e tomei a decisão certa. Naquele momento, com o que eu sabia, eu não via nenhum problema. Então nós baixamos a versão do Giatan do XZ que estava disponível publicamente no Fedora, mas fizemos uma pequena modificação. Usamos nosso próprio código em vez do Gia, o que nos permite aproveitar a porta dos fundos criada por ele. Neste caso, estamos mirando no site veritasium.com e assim que conseguirmos o controle dele, eu tenho uma pequena surpresa preparada para o Derek. Para evitar atrapalhar o tráfego real e não perder meu emprego, clonamos o site do Veritasium e usamos um URL semelhante. Vai funcionar do mesmo jeito. Derek não sabe que já tomei todas as precauções. Ah, não, cara, quando vocês fazem essas coisas eu só fico cada vez mais assustado. Agora, eu quero que funcione pro vídeo, mas também não quero que funcione porque não quero estragar as coisas. Então, é isso. É o risco que você corre ao deixar isso sair do controle. É uma preocupação. Vou executar um script aqui que vai abrir, está abrindo uma porta no servidor Veritasium, e então deste lado vou executar um pequeno script. O Veritasium, quem é esse cara engraçado na foto principal? Você gastou um tempo se arrumando todo aí? Claro. Ficou elegante, senhor. Obrigado, obrigado. Vídeos que Derek nunca aprovaria. E, a ideia era que ao longo dos anos juntos, você recusou várias das minhas sugestões. Eu acho que agora, com o controle do site, já está na hora do mundo ver isso. Sobrevivendo 7 dias vivendo debaixo d'água, como os mergulhadores de saturação vivem a menos 1000 pés. Quero dizer, você não ficaria do lado de fora, certo? Não entendo por que você precisa de óculos de proteção e respirador lá, já que não está debaixo d'água. Por quê? É quase impossível atirar a 4.000 metros. É um vídeo de atirador de elite. Sim, a CIA. Mentiu expondo como a CIA. Mentiu sobre tortura. Eu sinto que isso ainda entra em um território complicado pra gente. Como o gás xenônio substituiu o oxigênio, eu tentei escalar o Monte Everest usando gás xenônio. Isso parece uma ideia terrível. É disso que se trata todo esse vídeo. Esse vídeo inteiro é só pra tentar me convencer a aprovar seus projetos. Sabe, se as pessoas gostarem dessas ideias de vídeo, elas podem ficar à vontade. Pra avisar a gente nos comentários, a gente pode até colocar como o comentário mais curtido. Eu vou aprovar pela metade. Vamos lá. Isso está ao vivo agora para o público? Está ao vivo? Sim, está ao vivo no servidor. Sim. Se alguém estiver no site agora, seria estranho para eles. Não estou satisfeito. Gostaria que você mudasse de volta. Não parece que isso deveria ser possível em um servidor Linux. Então a grande questão é, como você fez isso? O endereço é o servidor.
A semente é nosso código de acesso e o comando é nossa ação. Para basicamente abrir, nesse caso, o NC, que é como abrir uma porta na máquina que podemos acessar a partir desse segundo terminal. Então, se o que estamos fazendo é desse lado, rodando um script que está se conectando àquela porta que acabou de ser aberta, copiando nossos arquivos, e no final, vamos ter acesso root no servidor. Ou seja, ele pensa que somos os donos disso. Isso é muito louco. Esse truque é muito assustador. Eu não gosto disso. Outra coisa é que essa é uma maneira muito óbvia de demonstrar esse ataque. Tipo, eu mudei tudo no site, você percebe na hora que hackei o servidor. Se fosse para valer, agiríamos de forma bem mais discreta. Como você disse, o ideal não é refazer totalmente o site para que todos percebam, mas mudá-lo sutilmente para que ninguém note. Assim você pode coletar dados, obter detalhes de cartão de crédito ou direcionar pagamentos para outro lugar. Então você pode copiar o que quiser, pode mudar o que quiser, pode apagar o que quiser. Se houver documentos interessantes, tokens de cripto ou arquivos do seu interesse, eles agora são seus. Se houver comunicações secretas passando por esses sistemas, e vamos lembrar que todas as nossas redes de comunicação também são baseadas em Linux, esses fluxos de comunicação são seus. Agora, se você quiser criptografar algo e pedir resgate, isso é possível. Agora, as possibilidades realmente são infinitas. Depois de 2 anos e meio de trabalho duro, infiltrando-se lentamente no projeto XZ e inserindo essa engenhosa porta dos fundos, Dia conseguiu. Agora ele tem acesso livre a qualquer máquina com a nova prévia do Fedora e também aos ambientes de teste do Debian e prévias do Ubuntu. E com o RHEL10 chegando, seu código pode afetar computadores importantes. Agora, ele só precisa esperar o lançamento e já tem a chave da porta dos fundos. Mas quando ele acha que tudo está certo, Andreas Freund é um programador alemão. Ele não é um pesquisador de segurança, não é um hacker, ele é apenas um funcionário da Microsoft. Em março de 2024, trabalhando no projeto de código aberto Postgres, ele testa a versão instável do Debian para garantir o bom funcionamento do Postgres. Mas ao verificar os tempos de conexão do servidor, ele percebe algo estranho, uma lentidão. Não é muito, no pior dos casos, é apenas meio segundo, mas é o suficiente para deixar Andrés desconfiado. Nós mesmos testamos os tempos de conexão em nossa própria versão do Hack XZ e encontramos exatamente a mesma coisa, lentidões consistentes de cerca de 400 a 500 milissegundos. Andres já havia notado problemas com XE e Valgrind semanas antes, o que o deixou ainda mais desconfiado. Ele aprofunda mais, analisa as novas adições ao OpenSSH e rastreia o atraso até uma atualização no XZ. Ele nota os arquivos de teste binários, mas percebe que nunca foram usados em testes, o que acha estranho. Andrés tenta trabalhar, mas não para de pensar nisso. Lembro de participar de várias reuniões e não conseguir me concentrar. Preciso seguir investigando isso. Eventualmente, Andrés percebe, isso não é um bug, isso é uma porta dos fundos, e essa porta dos fundos é meticulosa. Ela busca na memória o gancho de auditoria, cria um decodificador para ler os bytes brutos e envolve tudo em criptografia e checagens de segurança, ativando apenas na conexão certa. Até embaralha suas strings para evitar detecção. É incrivelmente cautelosa, mas tudo isso leva tempo e, no final, é isso que chama a atenção de Andrés. Se tivessem ofuscado menos, eu talvez nem percebesse o problema. Agora, o contato de segurança do XE é Giatan, então Andrés não pode exatamente relatar isso pelos canais habituais. Ele envia um e-mail direto à equipe de segurança do Debian e publica um relatório detalhado em uma lista pública de discussão sobre segurança. Isso gera caos. Fui chamado, acho que era uma sexta-feira à noite, na verdade, tenho certeza de que era uma sexta-feira à noite, para participar de uma reunião interna da Red Hat. E fica imediatamente óbvio que essa não é uma reunião normal porque, o nosso chefe de segurança está lá. Me explicam que alguém da comunidade descobriu que o XZ tem uma porta dos fundos. E imediatamente eu penso, que porra é essa? Como isso aconteceu? A Red Hat rapidamente reverte o Fedora e alerta seus usuários.
Toda a comunidade de código aberto investiga o projeto para entender o erro. Uma coisa é certa, embora Andrés seja um herói agora... O fato de isso ter sido descoberto em um teste diferente foi pura sorte. Mas então, quais são as chances de alguém que não está procurando uma falha de segurança passar dias investigando isso? Então, muitos parabéns ao pesquisador e, ele nos salvou de um possível apocalipse na internet. Acho que o Andrés fez um trabalho brilhante porque ele fez o que eu deveria ter feito, na verdade. Eu deveria ter olhado para o bug quando o vi. E eu deveria ter ido lá, sabe, como um cão maluco, farejando, tentando descobrir o que estava acontecendo. O Andrés recebe reconhecimento do CEO da Microsoft, mas quando a história se torna pública, a reação do público é surpreendentemente discreta. Ainda me surpreende que os grandes veículos de notícias não tenham dado muita atenção a isso. Posso te dizer quantos sistemas seriam comprometidos? Milhões. Qualquer coisa, desde espionagem até sequestro de dados ou até mesmo derrubar países inteiros, ele poderia ter feito com essa porta dos fundos. Acho que a grande pergunta é quem é Jiatan? Essa é a pergunta, não é? Então, o que eu sinto é que Jiatan, a pessoa com quem conversei, eu acredito que seja uma pessoa só. Mas eu também acredito que por trás dele deve haver um grupo de pessoas. E eles trabalharam por um bom tempo, quero dizer. Eles estavam nisso há talvez 2 anos e meio, pelo que sabemos. Se você olhar para as contas que pressionaram Lhasa, elas compartilham algumas semelhanças. Usam endereços de e-mail gratuitos e quase não têm presença fora dos tópicos do XZ. Essas eram muito provavelmente contas fakes, identidades criadas para exercer pressão como parte de uma campanha de engenharia social em várias etapas. Agora, quem gasta $1 milhão e leva 2 anos e meio tentando invadir todos os quartos de hotel da internet com a chave mestra? Acho que não é uma organização criminosa, porque não acredito que uma organização criminosa teria essa paciência de gastar tanto tempo sem nenhum retorno real. Então, eu acho que só pode ser um agente estatal aqui. Muitos dos pseudônimos, como Jiatan, parecem nomes asiáticos, e as alterações publicadas estão todas com carimbo de data, usuária em UTC, mais 8, horário de Pequim. Então os sinais apontam para a China, e é por isso que provavelmente não é a China. Digo, por que eles deixariam isso tão óbvio? Todo o resto da operação foi tão meticuloso, tão cauteloso, e eles também trabalharam no Ano Novo Chinês, mas não no Natal. E ao longo dos anos, houve 9 mudanças que caem fora do horário de Pequim no UTC, mais 2 que é um fuso horário que inclui Israel e partes do oeste da Rússia. Por isso, alguns especialistas sugeriram que poderia ser ação do APT-29, grupo hacker apoiado pelo Estado russo conhecido como Cozy Bear. Mas de novo, sabemos? Não, claro, não sabemos quem é e provavelmente nunca saberemos. Jiatan simplesmente desapareceu assim que essa exploração se tornou pública e nunca mais foi visto. De certa forma, não importa se isso foi russo, chinês ou iraniano. Precisamos nos proteger desse tipo de backdoor, não importa de onde venha. Eu vejo isso como, sabe, o canário na mina de carvão do que está por vir. À medida que os atacantes ficam mais sofisticados, eles cometem menos erros, sabe? Agora é pra valer, sem restrições. Eu não acho que a comunidade Linux esteja totalmente pronta para isso. Ainda... Após o caso XZ, a comunidade de código aberto analisou inúmeros projetos pequenos e semelhantes, procurando campanhas parecidas, mas quase não encontraram nada. Preocupo-me por não termos achado mais portas dos fundos. Os incentivos são claros demais. Existem partes patrocinadas por estados, seja de governos, forças armadas ou até mesmo contratados privados trabalhando para estados. Todos se preparam para a próxima escalada cibernética, guerra ou conflito geopolítico. Mas onde estão essas portas dos fundos? Há pessoas demais incentivadas a criar portas dos fundos para as poucas que realmente estamos descobrindo agora. Alguns especialistas argumentaram que isso revela uma falha no modelo de código aberto, mas há discordâncias. Código fechado não seria melhor aqui. Na verdade, quem pode dizer que não existem espiões do governo trabalhando como engenheiros de software pagos em algumas das maiores empresas?
inserindo exatamente essas portas dos fundos, mas aí não haveria nenhum membro da comunidade fazendo testes livres e detectando isso por acaso. Essa porta dos fundos, na verdade, só reforça o espírito do código aberto. Pense no que foi preciso para isso acontecer publicamente. Houve uma campanha de engenharia social que durou vários anos, houve todas essas camadas de desvio de atenção, e ainda tinha um código projetado para suportar uma análise constante. Compare isso com um hack de código fechado. Às vezes, tudo o que é preciso para instalar uma porta dos fundos é uma ordem judicial, ou você tem uma empresa de capital aberto que pode simplesmente varrer uma violação para debaixo do tapete. Já trabalhei como pesquisador de código aberto na NTT, gigante japonesa de telecomunicações. Essa é minha perspectiva. É só porque este é um projeto de código aberto que ele foi dissecado, analisado e transformado em uma conversa sobre segurança. Uma conversa que foca na vulnerabilidade fundamental. Não é o código, são as pessoas e como o sistema não as apoiou o suficiente. Eu sinto pelo Lassi, que deu esse presente maravilhoso pro mundo inteiro. E, sabe, o que a humanidade fez de volta pra ele, né? Nós envenenamos o presente dele. E aí eu acho que implicitamente um pouco, nem todo mundo está dizendo isso, mas implicitamente estamos culpando ele por não estar lá para manter essas coisas de graça para sempre. Mas por que estamos exigindo que Lassi faça qualquer coisa se ele não está sendo pago por isso? E isso, na minha opinião, é bastante injusto. Neste sábado à noite, estávamos trabalhando juntos em uma solução alternativa para esse bug no RHEL9, que ele adicionou ao XZ. E ele absolutamente poderia ter mandado a gente sumir, mas não fez isso. Que cara brilhante.